Olá, agora de fato chegamos ao fim. Há muito pouco para dizer, quer dizer, hoje são 12 horas e 45 minutos. Às 14h30 eu tenho uma paciente via Skype, uma paciente de um problema sério. Ela caiu da Serra de Petrópolis, fraturou o crânio, teve um coágulo no cérebro. Só teve que sofrer uma cirurgia para raspar esse coágulo. Quem fez isso foi o Bambambam da cirurgia cerebral. É o tio de Malu Mader. Agora não me lembro o nome dele. Também é aquela história, né? Eu só lembro daquilo que me interessa. Então, se não me interessa, na verdade ele é muito bom na área dele. E está vindo na ponta da língua, mas deixa eu ver. Então, o que é que nós vamos fazer neste último vídeo de hoje, que eu vou parar? Primeiro que eu tenho que fazer o texto, completar o texto, já na página 80, eu tenho que chegar a 105, no mínimo. Ele disse, pode ultrapassar, coloque o que você achar necessário, porque nós vamos selecionar depois o que nesse texto vai ser gravado em 10 vídeos de 1 hora, mas o texto vai para o comprador. Então você receberá o texto se você comprar, mas assim, não vou cobrar R$ 50, porque é um livro, né, uma pesquisa enorme, né, eu devo ter separado aqui uns 17 livros para poder fazer esses vídeos nessa sequência, porque agora eu vou, quarta-feira o meu Kohelet, o meu instrutor Bruno Mello, quer estar com o meu livro completo. O primeiro ele condenou, porque disse que Lemúria e Krypton era uma coisa que me fascinava. Krypton é Lemúria, e o Joe, não sei se é o sobrenome dele, o criador do Superman, descobriu a hipótese da Lemúria, que hoje é cientificamente comprovada, e aí ele criou uma ficção. Estavam no meio da Segunda Guerra, e ele, para distrair a população que não tinha ido para a guerra, ele então criou um herói que era muito diferente, era careca e não tinha uma moral muito assim, de super-herói, não, tinha muita força, muito poder. Então, aí está um arquétipo, nós dissemos, né? Diz Prat Zaratustra, Nietzsche. Assim falava Zaratustra, que é, segundo a maçonaria no grau 32, a revelação 32-33, que será a religião do futuro, quando os Supremos Conselhos conseguirem dominar toda a Terra. Claro, o Supremo Conselho é a ponta de lança da família Rothschild. Então, a águia bicéfala é, na verdade, os dois ramos da família. Hoje eu vou mostrar para vocês. Está aqui, o livro está aqui do meu lado. Então, o que é que a águia bicéfala faz? Quer dizer, você entra na maçonaria, a propaganda é maravilhosa. A maçonaria é uma sociedade filantrópica, filosófica, que pretende levar o homem, trabalhar o homem para ele chegar até a plenitude da sua humanidade e o desenvolvimento das suas capacidades. O meu irmão Jano disse, a maçonaria piora os maus e melhora os bons. Já não é a mesma coisa. Então, se ela tivesse esse objetivo que ela diz, e no papel de iniciação, na folha de iniciação, de inscrição, vem escrito isso, é o único conhecimento que você tem, propaganda ali, não posso me alongar muito, então, não é isso. Na verdade, ela tem 3 círculos: o exterior, que é os inocentes que não sabem o que é, o círculo interno, que é o círculo daqueles que se dedicaram tanto que agora constitui um círculo especial, que é submetido a provas de adesão à causa. A causa é exatamente tornar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Quer dizer, liberdade, igualdade, fraternidade é uma pura mentira. Então, aquele livro que eu mostrei para vocês, que era a ideia templária da sinarquia, era verdadeiro. O que foi executado
pela família Rothschild. Então, naquela época, quem mandava era o Papa de Roma. Eles não tinham a menor chance. Então, depois que foram expulsos de Jerusalém por Tito e Vespasiano, vagabundearam pelo mundo, só ficaram os camponeses, mas aquelas famílias. Mas antes, Tito pediu: quem quiser sair, vai depois voltar, se estabelecer e retomar tudo que é seu com dignidade, eu garanto. Flávio José saiu, o outro saiu. Segundo a lenda, Judá Ben-Hur. Então, no filme Ben-Hur saiu. Então, o que é que acontece? Infelizmente, temos essa sociedade secreta, ou discreta, não sei, que terminou criando uma coisa que é tremendamente imoral. O símbolo dela é a águia bicéfala. Eu tenho falado muito a respeito, mas agora eu vou mostrar a vocês. Símbolos dos altos graus. Supreme Council, Supremo Conselho, está aqui, águia bicéfala. Southern Jurisdiction, USA, jurisdição do Sul, lá em departamentos, né? Jurisdição, USA. Aqui está, portanto, o Supremo Conselho, ou seja, de um lado nós temos o compasso e o esquadro, do outro lado temos uma cruz que tem um centro, uma cruz central com duas recruzadas, uma recruzada em cima e uma embaixo. Então, os três mundos, eles sabem, portanto, o que é, né? Então, isto aqui é a mão invisível da maçonaria, o reduto dos mais inteligentes e dos que conhecem o grande segredo, que é fazer com que o anticristo, Lord Nathaniel, barão de Rothschild, reconquiste Jerusalém como capital de Tel Aviv, como capital de Israel. Tel Aviv passará a ser uma cidade importante, como Rio de Janeiro, e a capital se tornou Brasília, então será de volta a Jerusalém. Esse é o trabalho atual do Supremo Conselho. Em cada século eles têm um trabalho. Nesse momento já está em plena atividade. Os Estados Unidos já passou a embaixada dele, a embaixada americana, para os Estados Unidos. E acho que talvez, eu quero acreditar, que esse cidadão aqui, George Washington, não pensava que a coisa chegaria a isso. Mas a reunião que eu lia no meu livro de literatura inglesa, que ele teve com Jefferson, com Jackson e tem um terceiro, né? Então, dizia claramente que eles lavraram uma constituição para os americanos e uma constituição para os judeus askenazes, os cázaros. E aí, quem sabe o que é que ele tem aqui na mão? Talvez a Constituição, o livro, o compromisso com a maçonaria, que é simbolizada pela colher de pedreiro, chamada a trolha, mas a trolha no nosso linguajar, aqui supõe a diversidade, portanto, jamais eles poderiam ter feito o lema liberdade, igualdade e fraternidade, porque aqui mostra a diversidade. Então, igualdade, como pode ser, né? Aqui o G, que significa gnose e gênio, conhecimento e genialidade. Ou seja, isto faz você se tornar, vamos dizer, respeitado por eles. Assim eu fui selecionado pela Round Table, pela Sociedade Mesa Redonda, e convidado a me tornar um membro deles, tendo muitas coisas boas a ganhar, caso eu me tornasse, olha assim, ó, que personagens, né? Olha que riqueza de, né? Tudo isso aí, a comenda da cruz, não sei disso e não sei daquilo, né? Os templos atuais são verdadeiros palacetes, então é meio complicado, viu? Para quem não tem ideia, mas só sabe o que é maçonaria quem é maçom. Eu sou maçom grau 33,
Aqui está o canalha do Churchill, maçom também. Olha aqui o símbolo da maçonaria, ó. Esquadro e compasso e a diversidade. Portanto, a igualdade para eles nunca. Nunca o mundo vai ser igual, porque a maçonaria domina o mundo com o dinheiro dos Rothschild, tá? Então isso aqui é uma publicação da maçonaria que fala Brother Sir Winston Churchill, irmão Winston, iniciado no dia 24 de maio de 1901 na Study Home, na loja Study Home, 1591 Londres, elevado a mestre no dia 25 de março de 1902 na loja Rosemary com o número de identidade 2851, né? Tem o CID, carteira de identidade maçônica, eu tenho, de grão-mestre. Olha que coisa, né? Parece um rei. Quer dizer, chegaram a isto. E eles fizeram, aqui está escrito, Cardiff, 8 de julho de 1965, primeiro dia de... está tampado. Então, é um documento impresso pelo governo inglês ou americano para honrá-lo como maçom, nas 3 lojas. Aquele foi iniciado, aquele foi elevado a mestre e membro do Clube Maçônico de estampa selo ao pé da letra, mas aqui seria assim de ícones, personagens célebres. Há uma galeria de retratos da nobreza da maçonaria. Então, isto é a maçonaria. Este sujeito aqui, né? Eu tenho um livro com a biografia dele, que ele obedecia, como eu já disse, a Bernard Baruch, que era o braço direito do clã dos Rothschild, que são o anticristo. Logo, ele foi servo do anticristo, onde ele deve estar nas profundezas do inferno. E esse aqui eu não sei qual é o nome, não vou ler isso aqui para saber de nada. Mas é aquela história, né? Simão Bolívar, talvez. Então, todos eles, né, conquistaram o mundo para a maçonaria colocar o seu lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso seria feito, né, escolhendo a letra G, gênio ou gnose, as duas coisas. Conhecimento, uma pessoa que tem muito conhecimento, gnose, né? E gênio, esse conhecimento pode torná-lo, vamos dizer assim, um membro especialíssimo da maçonaria. Esse membro especialíssimo vai merecer subir até os altos graus e chegar ao grau em que a águia bicéfala vai ser a insígnia dele, porque ele vai participar do Supremo Conselho. Supremo Conselho não significa que ele vai aconselhar ninguém, significa que ele vai receber ordens diretas de Lord Rothschild ou Rothschild, dependendo do francês ou do inglês, né? Uma cabeça é o ramo francês, uma cabeça é o ramo inglês. Ele vai receber ordens diretas, né? Então o esquadro e o compasso significam a estrela de 6 pontas. Eles dizem que é também o símbolo da construção de um mundo mais justo e fraterno. Mentira. E aqui o sumo do pontificado, que é o mesmo, do lado de cá, desculpa, que é o mesmo que o hierofante do tarô usa, né? Os 3 mundos, uma cruz com a travessa no centro, na carta do tarô uma no centro, uma outra e outra, 3, maior, menor, menor, 3 mundos, de cima para baixo. O menor é o nosso, o segundo é o de Javé, o terceiro é o de Reshit. Então eles sabem disso e sempre souberam e riram dos cristãos, porque acham que nós estamos neste mundo e só existe esse mundo, e Jesus Cristo está em algum lugar neste mundo e Javé está em algum lugar neste mundo. Não, este mundo é governado pelos titãs, que são eles, que são o clã de Rothschild, o anticristo, e nós só temos aqui peste, fome e guerra, sofrimento e morte, a não ser aquele que adere, que vai receber
os aventais de honra, tá vendo? Ó? Aqui é a letra T no avental, ó. Tá vendo o avental desse mestre maçom? Está invertido, o T. Se colocar de cabeça para baixo, o T está de cabeça para cima. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Deixa eu ver onde é que... Ah, está aqui. O T de cabeça para cima. O T, na verdade, é a letra hebraica mais importante, o Tau. No alfabeto hebraico, estou com ele aqui, então vou ter um trabalhozinho e tirar isso aqui, desmontar isso aqui, porque a mesa é pequena, agora eu já mudei. Então aqui está o alfabeto hebraico. Diz uma lenda que Jesus, quando era menino, Jesus Cristinho, foi para um rabino, para o rabino ensinar a ele o alfabeto hebraico, já que ele era primogênito, então tinha que aprender o alfabeto hebraico para poder ler no hebraico quadrado. Aqui nós temos as 22 letras, do A a Z. Z é o Tau, T-A-U, não é T-A-L como em português. O Tau, eles, como são ignorantes, os maçons, a maioria, não sabe hebraico, não querem saber, então o que é que eles fazem? Eles transformaram essa letra T, que é a última do alfabeto deles, está aqui, ó, T, tá vendo, ó? Traduzindo assim, equivalente à letra T, enquanto o Aleph é equivalente à letra A e é a primeira, então a letra T é a 22, 22ª, são 22 letras. Pronto. Então, quando aquele senhor está vestido com aquele avental, com a letra Tau, ou seja, com esse T invertido, está invertido, mas ele quando olha vê, assim, aqui você olhando vê de cabeça para cima, mas ele, se coloca o avental, se ele olhar e se tiver assim, ele vê de cabeça para baixo. Então é colocado de tal maneira que ele olhe e veja de cabeça para cima, por isso fica invertido. Então simples, né? O Aleph, que é a iniciação, o touro, o boi, ou seja, o animal que tem que ser dominado, por isso no zoroastrismo era o toureiro que dominava o boi, batia na testa dele, depois pegava a capa vermelha e ia até o Supremo, o pai, lá a ordem suprema, a suprema ordem era o pai, Adam Weishaupt, para poder receber o título dele daquele grau. Isso tornou-se a Tourada de Madrid, e essa Tourada de Madrid foi proibida porque passaram a matar o touro. Não se matava o touro. Então perguntou, segundo a lenda dos evangelhos apócrifos, o rabino, depois de dar a aula, perguntou a todos os alunos, uns 6 alunos, agora me repita o que é tal: o boi, o corpo humano, cabeça, peito e ventre, o principal, o sistema circulatório, sistema digestivo, né, os sentidos, ou seja, o principal para que você conheça como funciona o ser humano. Olha só, isso era o A. No beabá dele, isso era o A de abelhinha. Então aqui é A de Alpo, Aleph, de touro, a figura central que nas iniciações, que eu mostrei a vocês antes, está simbolizada pelo boi, que é o que está do lado do apóstolo São Lucas. Lucas é representado pelo boi, ou seja, pelo Aleph, pelo touro, né? Então ele seria assim: começar pelo evangelho dele, já que ele é o 1, é o número 1, depois é que você iria para os outros. Isso seria se nós aceitarmos a lógica hebraica. E terminar pelo tal, então aí já vamos, não sabemos como no javismo a iniciação é feita, na religião judaica, mosaica, mas aqui, na maçonaria, esta é a letra final. Parece de alguma maneira um resh, mas com um pezinho inchado de cachaça e com um pingo no meio. Então, quando o rabino perguntou depois, que deu a instrução, diga-me o que significa Aleph,
E aí Jesus Cristo ficou calado. São José chegando, ele já tinha perguntado umas 3 vezes a ele. Aí ele disse: teu filho é uma besta quadrada, é um ignorante. Porque todos os 5 alunos me disseram o que é que era o ápice. Descreveram sinteticamente o que é o corpo humano nas suas, digamos assim, partes mais essenciais. Dividido em cabeça, peito e ventre, ele não considerava os membros, né? Nós temos cabeça, tronco e membros. Hoje, nas ciências naturais, é assim: cabeça, tronco e membros. Eles eram, no ocultismo ainda é cabeça, peito e ventre. Então, ele disse para o instrutor, também disse que isso, em algum lugar nos apócrifos, há uma lenda de que ele disse isso, teve esse mesmo episódio. Ele viveu no templo de Jerusalém junto com os sábios, Hilel, Shammai e os outros sábios, né, judeus, rabinos, grão-rabinos, que fizeram a Mishnah e depois as Mishnayot, ou seja, o conjunto das Mishnah compôs o Talmud, que é a antibíblia. Então, por aí você já vê que a coisa não anda muito correta. Mas é esse T aqui, que na verdade deveria ser assim, mas eles por ignorância não conhecem isso. Eu dei 3 reuniões na maior loja de Duque de Caxias para ensinar maçonaria aos maçons. Tenho orgulho porque eu tenho uma placa, né, de prata que diz que eu dei essa palestra, mostrando na primeira eu não me lembro, na segunda que eu descrevi o que era a ceia pascal dos hebreus, ou seja, como é que nós chamamos de Moisés, a passagem a Pessah. Como é que Jesus Cristo adaptou para o cristianismo, que é a Santa Missa? Sou católico e, portanto, tenho o direito de ir à Santa Missa, que na verdade a primeira parte era por instrução, missa dos catecúmenos, já falei. Então, terminada, vão para fora da igreja, porque vocês não têm conhecimento para continuar. Agora começava a missa dos fiéis, o ofertório, a consagração e a glorificação. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pronto. Vamos mostrar de volta esse tal aqui, para vocês agora entenderem o que é de fato que aquele cidadão ali está vestindo. Ele está vestindo um avental, onde está escrito, todos os dois, ó. Vou mostrar nesse aqui, ó, onde eu estou apontando. Dá para vocês verem? Aqui tem um T de cabeça para baixo, mas ele vem de cabeça para cima. Aqui tem um T de cabeça para baixo, mas ele vem de cabeça para cima. Aqui é o esquadro e o compasso. Então, aqui é o malhete. Então vocês veem, uma nobreza que quer ser cada vez mais rica. Aqui a meta, Javé, o triângulo com Iod, Reval, Re, que eles pediram que eu entrasse para poder dar aula para explicar o que é esse triângulo, ou seja, o segundo universo de Javé. Esse aqui não tem. Então esse aqui tem uma comenda especial. Como há muitas maçonarias e muitas variações, muitas variantes, não vamos continuar. Então, o que acontece? Qual é a função do Supremo Conselho? Qual é a função da águia de 2 cabeças? A águia bicéfala, que tem, o avental tem, o tal já tem no avental de mestre. Tem no de mestre instalado e tem dos graus superiores. Então, qual é a função? A função deles é programada pelo Clube Bilderberg, pelo Conselho de Relações Exteriores, pelo Instituto Tavistock. Se, por exemplo, deviam fabricar esse vírus para matar, para diminuir a população mundial. E um dos membros eméritos da maçonaria é Sigmund Freud, do judaísmo maçônico. Quer dizer, ele não tinha
não temos prova de que ele é maçom, mas assim, né, ele era ateu, que foi onde a maçonaria chegou no final das contas. E ele dizia que o homem tinha 3 cérebros, 3 inteligências, acertou, a medicina comprovou isso. Nisso ele foi genial. Mas ele disse que o inconsciente, quer dizer, um cérebro tem inteligência, vontade e memória pequenininhas e a consciência. O outro cérebro é o subconsciente, está mais ou menos aqui lá dentro, a caverna do Batman. E o terceiro, que ele não sabia onde era, só se descobriu muito em 1927, muito recentemente, né? Quer dizer, ele é posterior não, ele é 1800 e qualquer coisa. Então, 1927, ele não tinha ainda esse conhecimento. Então, são 3 inteligências, 3 cérebros, e o que nós deveremos fazer é desenvolver a inteligência cortical, ligá-la à inteligência límbica e, através da inteligência límbica, fazer a conexão com o sistema reticular, que está aqui dentro da minha coluna vertebral, nesse pedaço terminal. A cor dela é diferente da medula, né? A medula é mais branca, ela é mais cinzenta, né? E mais escura. Então, Freud, cumprindo a missão dele, fez 22, 25, 24 trabalhos. Esse eu perdi todos, quase todos. Esse é o volume 20. Me interessou por causa da questão da análise leiga, que era o que eu queria fazer. Então, aí o que é que ele faz? A psicanálise, ou seja, a descoberta das 3 inteligências foi maravilhoso. Isso criou a psicanálise. Agora ele faz o freudismo, que é outra coisa. O freudismo diz que no sistema reticular, ou seja, na última e mais poderosa consciência, ele chama de id, que significaria mais ou menos ele, seria para nós El, um pequenino Deus. El é o Deus maior, mas seria o nosso pequeno El. Então, ele nos controla, quer nós saibamos ou não, quer nós queiramos ou não. E Jung discordou disso. Ele diz que no id só tem 2 impulsos: eros, o prazer, de qualquer maneira. Aí você pode imaginar qualquer sacanagem que você quiser, do bestialismo até a orgia mais fabulosa que você puder imaginar, tá? A Otto, que me convidaram, a Dalva me convidou para fiscalizar as lojas de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eu teria que fiscalizar essas iniciações porque eu tinha um conhecimento. O bestialismo era uma iniciação para passar de um grau para outro e ir evoluindo na porção de cocaína, de 0 tantas miligramas, até chegar a uma quantidade que fez ou seja ficar louco, né? Então isso, Paulo Coelho culpa ele por isso. Então Freud, continuando a teoria de Darwin, de que nós somos descendentes dos macacos, portanto, simples animais, com mais lucidez e raciocínio, mas não deixamos de ser animais, e a maior força desse animal, que ele não sabia onde estava, ele dizia apenas que havia 3 inteligências. Quem descobriu em 1860, por aí assim, um francês descobriu que o subconsciente é uma inteligência no sistema límbico. E em 1927, então, outro inglês, agora não veio não, mas vai vir, descobriu que o sistema reticular é a sede do inconsciente. O id, ele, El. E lá só tem 2 impulsos, Eros e Thanatos. Estou tentando lembrar agora, só me vem Charlie Shea. Charlie Shea não tem nada a ver com isso. Charlie Shea tem a ver com a parapsicologia, com a metapsíquica. E não é isso. É um médico, doutor, agora não vem, MacLean. Doutor MacLean, o gênio que descobriu que aqui, atrás da nuca, por dentro, tem um pedacinho da medula, que é um cérebro, parece uma mão fechada com o dedo apontando. Então, a psicanálise permanece. É uma ciência que Jung aceitou
Adler aceitou, Karen Horney aceitou e muitos outros, e que transformaram num instrumento de cura. Eu tinha aqui, acho que eu tinha aqui Adler, mas acho que não era nesse não. Então, aí ele foi bem, ele foi legal, porque ele, né, fundou uma ciência que é capaz de curar as neuroses, as psicoses, a especialidade de Jung, a dele é nas neuroses e nas, as mulheres que dão crise de piti, pânico. O pânico era chamada as mulheres, eu esqueci agora, que elas ficavam cegas para não ver aquilo que elas não queriam ver. Então, quando aproximavam um fósforo do olho, a pupila se contraía, né? Então, quer dizer, ela estava vendo, mas quando elas não viam nada, tinham sofrido um trauma e o mundo para elas era algo que elas não queriam ver, e então elas ficavam cegas, realmente cegas, perdiam a visão. E, vamos voltar ao normal, o freudismo, então, que é o que nos importa, até o córtex cerebral, tudo bem, inteligência, vontade, memória, sensibilidade. O subconsciente, emoção, que aí iria dar, o prazer estaria aí, né? O sentimento, o afeto, a emoção. Acertou. Quando se descobriu o sistema límbico, percebeu que ele era a sede das emoções. Mas o freudismo dizia que o inconsciente era o id, o ele, o pequeno Deus que está em nós, e que ele só tinha Thanatos e Eros, ou a vontade de matar, ou a vontade de ter prazer. E Jung disse, não é só isso. E ele aí brigou com Jung, brigou feio, e Jung, que era o príncipezinho, que já tinha sido nomeado por ele como seu sucessor, virou o diabo, o demônio. E Jung fez muito bem a nós, nos fez um bem enorme, expulsando Freud vamos dizer assim, desabilitando Freud, mostrando que ele, por ser ateu, não tinha condição de conhecer a alma humana. E Jung, embora diga, quem chegou aonde eu cheguei, no conhecimento da alma humana, da espiritualidade, não pode ter uma religião, porque as religiões separam, são fragmentos. A espiritualidade fragmentada. Por isso eu digo, eu sou espírita, religião católica, mas eu estudo todas as religiões comparadas e todas as mitologias comparadas. Quer dizer, fica meio complicado, me chamavam de biblioteca ambulante. Vamos agora ver o que é que Freud fez. Primeiro, nós temos vontade de matar e nos iramos, e essa ira pode levar a doença, a uma parafrenia, uma esquizofrenia, né? E nós matamos. E matamos e esquartejamos, como vocês veem no noticiário do dia a dia. E o outro é o contrário. Eros, Thanatos é o ódio, que mata, e Eros é a identificação com o ser que você quer ter prazer através dele. Pronto. Jung disse, não é assim, não é verdade. A verdade, ele estava a serviço do clã de Rothschild, ou seja, se ele fazia ou não parte de algum Supremo Conselho, eu não sei dizer, não tem histórico nenhum, mas ele fazia parte da elite do judaísmo, ou seja, dos escribas. Ele era sionista, que são os herdeiros dos escribas criados por Esdras na Babilônia. Então, Jung desmentiu ele e disse, um terceiro elemento. Ele falou, que elemento? Ele disse, amor. Ele disse, você está falando de uma aberração. O inconsciente é brutal. Na verdade, uma cópula, quando há uma paixão muito grande, né? Como Roberto Carlos diz, eu vou cavalgar por toda a noite em uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite. Ao beijar as zonas erógenas, a mulher se contorce. É como um cavalo, uma égua sendo açoitada. E a minha mão mais atrevida, quer dizer, vai chegar nas partes mais onde são o centro do prazer feminino.
vou me agarrar nos seus cabelos. Então ela está de costas ou de frente, mas ele está tão violento que ele agarra nos cabelos dela para não cair do teu galope. Vou atender aos meus apelos, aos meus instintos, antes que o dia nos sufoque. Olha que transa tão bem descrita. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto do motel só para ver, e ainda brilham na manhã, depois do nosso adormecer. E na beleza desse instante, o amor cavalga sem saber. Desculpem, tá? Mas para vocês entenderem claramente que é uma trança muito bem, poeticamente descrita. Roberto Carlos foi genial. E na beleza dessa hora, o céu espera para nascer. Quer dizer, até o tempo se dobra diante desse amor erótico, quando ele chega à paixão. Linda, 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 uma descrição poética belíssima, onde ele mostra o que é o conúbio de dois seres apaixonados, mas que Freud disse, uma criança, eu tratei de uma jovem adolescente que morava no mesmo quarto com o pai e a mãe, e viu o pai transando com a mãe. Ela acordou de noite no berço e viu. Ela já tinha 6 anos, o berço dela era quase uma cama de solteiro. E ela ficou traumatizada, porque ela pensou que o pai estava batendo na mãe, enforcando a mãe, matando a mãe, maltratando a mãe. Então, o amor, a paixão, tem algo parecido com um ingrediente de violência. Mas Jung disse exatamente o que Freud jamais esperaria que fosse dito. Vou deixar ele dizer. A essência do inconsciente é amor. Porque o id é El é Deus. Então, no centro de tudo, vamos dizer assim, vamos traçar o triângulo de Javé, mesma coisa. Então, a base é o amor. Um lado é Thanatos, outro lado é Eros. Mas os dois obedecem ao amor, que é a força principal. Eles comungou Jung e mandou Jung para o inferno, se tornou o maior inimigo de Jung. Mas Jung tem razão. Deus é amor. É o grande, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos em nós isso. Ontem eu disse a vocês no vídeo anterior, chorei porque o meu irmão, o meu pedreiro, que é meu compadre, meu irmão, conheceu ele desde que ele tem 12 anos de idade, disse que foi dormir com fome, tentou esquecer o ato de comer porque não tinha comida em casa. Eu chorei emocionado porque eu acho um absurdo que num planeta com tanta comida, alguns tenham demais e outros não tenham nada. Então ontem ele estava nessa situação, devido à pandemia. Quando Carl Jung disse isso, foi assim, uma bomba no colo de Freud. Mas o futuro mostrou exatamente que Jung tinha razão. A essência do inconsciente é amor. É impossível eu enumerar. Eu teria que fazer uma seleção de casos para mostrar a vocês quantas pessoas deram a própria vida por pessoas desconhecidas. Já citei aqui o bombeiro que entrou na jaula da ariranha, jogou a criança que tinha caído lá para fora e foi dilacerado porque não pôde sair. Já falamos do padre Maximiano Kolbe, que viu um homem chorando, sentado no chão com o rosto entre as mãos, num campo de concentração nazista, porque ele também era judeu. E aí perguntaram a ele, por que você está chorando? Ele disse, porque eu tenho família, minha esposa e meus filhos estão me esperando. E como eles vão viver depois que essa guerra acabar? Porque vai acabar. Ou Hitler vai ganhar, ou os liberais vão ganhar. Ele sabia, ou intuitivamente, eu intuía, que por trás de tudo estava a mão do diabo, que vai dar o reino àquele que quiser reinar. E se Hitler era neto de Rothschild, parecia que ele deveria reinar. Mas não, o plano já tinha sido feito por Adam Weishaupt. O plano da Revolução Francesa, o plano da Guerra Mundial, que terminou sendo dividida em duas, porque na primeira parte
conquistaram a Palestina, do sultão muçulmano Hamid II, e na segunda proclamaram a existência do Estado sionista de Israel, que tinha 26% do território palestino, e devia continuar sendo 26%, mas hoje é 86%. E os outros 14% são separados pela, eu vou dizer assim, sacanagem de um muro de aço, que ninguém fala. E era uma revolta contra o muro de concreto, né, que os alemães tinham que sofrer, separando assim as famílias, né, porque eram famílias e separavam então as famílias. Esse muro de concreto separava as famílias. Então aí está agora finalmente o trabalho do Supremo Conselho. Haverá uma terceira guerra mundial, eu acho que é esta, disse Pike, bacteriológica. Depois haverá duas grandes revoluções, peste e fome. E depois o Supremo Conselho, então, terá o domínio da terra e aí entregará nas mãos do soberano, né? O príncipe da casa de Davi. Ele não disse na época, né? Mas ele sabia que a dinastia Rothschild, ou Rothschild, a águia de 12 cabeças. O ramo francês é uma cabeça. O ramo inglês é outra cabeça. René David Rothschild é do ramo francês, governou e veio aqui no Brasil, em São Paulo, para ver o casamento do irmãozinho dele, Filipe de Rothschild, na verdade, para ver a inauguração do Templo de Salomão pelo canalha do Macedo, que é sionista, e fez aquilo ali em homenagem a ele. Ele veio assistir a homenagem de perto de um edifício que fica em frente do templo, né, com todo luxo, pompas e honras. Então veja o que é que fazem os Supremos Conselhos. Eles executam aquilo que é planejado pelos think tank, pelos tanques pensantes, Conselho de Relações Exteriores, Grupo Bilderberg, Trilateral, que mais? Todos os sionistas, todos são braços do sionismo internacional. Todos, Movimento Sionista Mundial, Movimento MSM, né? Movimento Sionista Mundial, que a carta do Lord Balfour, o bilhetezinho, foi entregue a Lord Rothschild, dizendo porque estava sendo entregue a ele, porque ele era o presidente de honra, porque ele não tinha tempo de ficar lá. Quem ficava era um laranja, mas ele era presidente do Movimento Sionista Mundial. O Movimento Sionista Mundial controla todas as sociedades secretas. Então a maçonaria, como eu já li para vocês, segundo Maurice Pelliard, citado por Lepage, ou a maçonaria é uma fantasia, ou ela e a sua transmissão é totalmente hebraica, porque os nomes eu não vou dizer, as dignidades, palavras de passe, palavras sagradas, tudo em hebraico. E a finalidade é a reconstrução do Templo de Jerusalém. Que falta de vergonha! Eles são claros em dizer isso, e você entra na maçonaria achando que vai fazer o quê? É uma sociedade filantrópica. Então por que quem senta no trono do venerável mestre se chama o trono de Salomão? Não podia ser de outro nome, sei lá, um sábio. Salomão foi um sábio? Não, foi um louco. Você pode ler na Bíblia a história de Salomão. Graças a ele houve uma guerra civil, uma divisão do reino de Israel. Não é porque ele foi sábio, é porque ele era adepto de 3 iniciações: o javismo, a ordem de Melquisedeque e a ordem profana de Estar, portanto, a deusa da fecundidade. Cultos completamente diferentes, para ele não tinha problema nenhum. Ele ordenou, permitiu que a rainha da Etiópia, que veio visitá-lo, fizesse uma bacanal no átrio do templo de Jerusalém. Como castigo, Deus dividiu as tribos, as 12 tribos, as do norte, Israel, e as do sul, Judá. Judá e Benjamim ficaram fiéis a ele, e as outras acabaram. Mas
Isso foi há muito tempo atrás, no ano 960 a.C. Depois disso, os judeus foram expulsos da Palestina no ano 70 depois de Cristo, como castigo por terem matado o Filho de Deus. Eles querem dizer que foram romanos. Não, manipularam os romanos para isso. E manipulam ainda hoje você. Cuidado, você está sendo manipulado, você está sendo vigiado. O Papa Negro, isso aqui é uma denúncia dizendo que Santo Inácio de Loyola era templário, podia até ser, porque era a maior ordem de cavalaria da época e todos os nobres dignos, valentes, pertenciam a ela. Mas o que ele diz aqui é que ele traiu os templários, maçons da época, a maçonaria templária, se unindo ao Papa de Roma. E aí passou a ser o maior inimigo dos neo-templários depois do assassinato, isso eu concordo, de Jacques de Molay. Né? Então, Jacob Burgundus de Molay. É outro motivo daquele T, porque Jacob, em hebraico, equivale ao grego Tiago. T, Iode, Jacob, em hebraico, é um Iode. Posso mostrar a vocês um Iode? Posso. Vou procurar aqui rapidinho. Me permitam só consultar a minha biblioteca. Aqui tem o Shin, que para o cristão estudioso é o Cristo, a descida do poder superior que se manifesta no mundo inferior. Então seria Jesus, que é Reshit, se manifestando no mundo inferior, no nosso mundo. Então, tem várias letras aqui. Será que eu botei no final? Então deixa eu olhar logo a final. Não é a letra final, está aqui, mas é quase final. Fui eu. É um pingo. Eu disse a um professor de matemática, amigo meu, que para quem sabe ler um pingo é letra. Aí disse, não, pingo é pingo, letra é letra. Eu falei para vocês. Aí eu fiz um iode no quadro, que é a primeira letra do nome Yahvé. Iode, Ré, Val, Ré. Eu falei, o que é isso? Ele disse, um pingo. Eu falei, um pingo para quem não sabe ler. Mas para quem sabe ler, é um J ou um I em hebraico. Ele ficou calado, mas nunca mais falou comigo. Então, aqui há um pouco de verdade e um pouco de inverdade. É isso que caracteriza a mentira. Aí faz a caricatura aqui, né, de um idiota rindo, que seria Inácio de Loyola, né, no fogo do inferno, porque traiu a ordem dos neo-templários, porque os templários já tinham sido queimados, Jacques de Molay e 14 oficiais diante da Catedral de Notre-Dame de Paris. Isso foi um erro inaceitável do Papa, não me lembro exatamente se é Honório ou qualquer coisa assim, é um nome bonito, e porque era dominado pelo rei Filipe o Belo da França. Então a ambição do rei de ter acesso à riqueza dos templários, que eram dos judeus, dos sionistas, sumiu do dia para a noite. Quando o Filipe o Belo entrou nos castelos templários, não tinha nada, só tinha mobiliário. As riquezas sumiram. Foram para onde? Nos cofres daquees reis que fizeram as grandes navegações. Fernando de Aragão e Castela, que fez a navegação para descobrir as Américas, e o rei de Portugal, Dom Manuel I, cujo príncipe usou parte desse dinheiro com a cruz templária nas velas que vinham descobrir o Brasil, de Pedro Álvares Cabral. Pode olhar, as velas do navio de Pedro Álvares Cabral. Então está aqui uma grande mentira, até porque ele coloca em 1923 Inácio de Loyola como já sendo conselheiro papal. Ora, Inácio de Loyola só conheceu o Papa em 1930. Já eles não tiveram nem o cuidado de fazer uma consulta à cronologia. Então, e aí começa. Daí vai besteira. Para quê? Para que você odeie a igreja, porque Inácio de Loyola
né? Na verdade foi um traidor, e aí destruiu quem estava tentando fazer, quer dizer, associou-se ao Papa, que tinha se associado a um canalha, que na verdade o conselheiro dele é que era o canalha, né? O conselheiro de Felipe o Belo, ele era sionista. Na verdade, ele era de uma ordem secreta que é Sociedade de Sion, uma coisa assim. O Priorado de Sion. Então, ele era que aconselhava Felipe o Belo, mandou fazer isso. Então, para nos enrolar aqui, eu odeio a igreja. A Inquisição, então, vou fazer vídeos especialmente sobre isso. O livro de São Cipriano, capa de aço. Tem o capa negra, tem o capa de aço e tem mais lá o quê? Tem nada aqui de São Cipriano, né? As obras, a pesquisa de São Cipriano para ver se a magia, a feitiçaria eram de fato, veja aqui, que a carteira maçônica de um membro nosso. Olha a águia bicéfala aqui, já nos altos graus, ó. Tá vendo? A águia bicéfala está aqui, ó. Ele devia dobrar e colocar numa carteirinha. Isso é o SIC, né? Carteira de Identidade Maçônica. A Glória Maat, que é a deusa da justiça. Essa foi a maçonaria que eu decidi criar. Graças a Deus consegui. Então veja, enrolam vocês. Aqui é um livro de idiotices, botaram o nome de alguém na boca do sapo, jogar um gato na água fervendo para depois, quando ele ferver, virar determinado osso, e aquele osso se tornará. Quando você bota ele entre os dentes, você fica invisível. Tudo isso, trabalho do Supremo Conselho a favor do sionismo, nos enganar, nos engodar, nos destruir. Mas para isso ele usa o gnose, o conhecimento, o gênio. Só os gênios são pinçados por ele da sociedade. Não estou querendo me dizer isso com vaidade, mas recebi 3 vezes. Jesus foi tentado 3 vezes e eu também fui tentado 3 vezes. Todas as 3 vezes eu teria ficado rico. Prefiro a pobreza material e a riqueza espiritual. E assim, sou rico e fiz muitos ricos. Aqui está um maçom célebre que fez a divisão dos cristãos na Alemanha, católicos e protestantes. Antes eram apenas católicos. E aqui Frederico o Suábio, sentado no trono, aqui ó, venerável mestre da loja dele, não sei como era o nome, aqui a esfinge, dizendo o segredo maçônico está aqui, os 4, terra, água, fogo e ar, mas na verdade inteligência, vontade, memória e sensibilidade, é isso que o maçom tem que desenvolver, e nos meus cursos, principalmente de alquimia, eu digo isso e faço, né? Então aqui ele fez fazendo uma sessão maçônica, e o idiota do Lutero caiu no engodo dele e terminou fazendo com que os católicos e os protestantes se odiassem. Quer dizer, aqueles que queriam a reforma, que o Papa fizesse a reforma, e aqueles que não achavam que deveriam ter paciência e esperar que seria feita. Eu desmarquei aqui porque eu quero marcar a águia bicéfala, eu não quero mais perder onde ela está. Então ela vai ficar marcada com essa carteirinha que não foi dobrada. O membro desligou-se depois que atingiu esse grau. Depois que atingiu o grau da águia bicéfala, ele desligou-se. Até porque a minha maçonaria é cristã. E talvez ele não tenha se identificado muito com ela. Então, tem coisas boas? Tem. Tem sim. Olha aqui. As chaves. Lembram do meu sonho com as chaves? Que o Lessa disse que a chave era o meu pênis, a fechadura era a vagina, e eu estava apenas com sede sexual
vontade de transar, eu disse, não, Lessa, você errou. Eu já analisei o meu sonho, porque meu avô estava no sonho. Ele era um místico, e se a chave era uma só. A chave de uma porta que leva para um conhecimento que você não entende. Apesar de você entender o simbolismo do sonho, esse livro é uma maravilha, que mostra como é, que é um curso de psicanálise. Como é que é. O de Freud também, já joguei no chão, mas também. A autobiografia, a questão da análise leiga. Então aqui é um curso de psicanálise. Agora aqui tem a estátua da liberdade, Mitra, tá vendo? Liberty. Liberty coisa nenhuma. Somos escravos. Qual é o trabalhador que ganha um salário mínimo, digno, suficiente de sustentar ele, a mulher e casal de filhos? Nenhum. Seria mais ou menos 4 a 5 mil reais. E aqui está a Torre Eiffel como um desafio, ou seja, a réplica da Torre de Babel, um desafio a Deus, como fez Nimrod. Mas eles têm uma coisa preciosa que eu aproveitei. Ó. Mozart foi maçom, está aqui a loja. Ah, não. Loja Mozart 1929. Não é ele, mas a insígnia foi dada na loja que tem o nome dele. Então, claro que ele foi maçom, senão a loja não teria o nome dele. A honra de ter o nome dele, né? Aqui nós temos um templo maçônico luxuoso, o luxo, porque é um clube de ricos, poderosos. Aqui eu já mostrei para vocês, porque eu pulei isso aqui, agora estou mostrando aqui, Frederico Suábio, governador príncipe, né, da Saxônia, e que governava os outros príncipes e a maçonaria alemã toda, e ela é unida com a maçonaria universal. E aí todos se ajudaram, porque a maçonaria tem esse lema, né, da ajuda. Quando há uma palavra de ordem, essa ordem é cumprida pela maçonaria universal. Inclusive, no livro aqui de Jung, tem alguma coisa, eu vou ver se eu encontro, a respeito daquela chave, né? Tem uma gravura que mostra também uma chave introduzida numa porta. E o idiota do autor, porque aqui são várias obras, e vários autores, e muitos deles fizeram o trabalho deles apenas a pedido de Jung para poder fazer uma obra. Ele não escreveu tudo que está aqui, né? Muitas coisas foram escritas por discípulos dele que já tinham um conhecimento que ele achou suficiente. Mas tem aqui uma gravura que eu estou aqui procurando, porque tem muitas, onde tem uma chave introduzida numa fechadura. E aí o idiota do psicanalista, ainda influenciado por Freud, então diz que a chave na fechadura é o pênis dentro da vagina. Vamos ver, não vou demorar muito tempo não, mas vou tentar ver se eu acho, porque exatamente remete para a minha questão com o Dr. Lessa, e que fez com que ele desistisse de me psicanalizar e dissesse que eu tinha atingido o conhecimento do simbolismo maior do que o dele. Me deu um diploma de psicanálise e eu uso esse diploma. Então, vamos ver a chave na fechadura. Ali tem as duas chaves só, a chave de abrir e a chave de fechar, o que seria um arremedo de Mateus, não sei qual é o capítulo e o versículo, que Jesus diz a Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus. O que abrires na terra será aberto no céu, o que fechares na terra será fechado no céu. Então esse arremedo, né, está ali naquela comenda maçônica com duas chaves, né, e eu vou encontrar sim, porque eu quero encontrar, para mostrar a vocês como até aqui, na época em que esse livro foi publicado, ainda havia um idiota psicanalista de fama, acho que aqui é Adler, a reação contra Freud, viu? Aqui é já começando a Adler, já achando que Jung tinha razão,
Depois, Karen Horney percebe que Jung tinha razão. E assim, Freud termina dançando, né? Freud termina dançando e aí, vivendo um arquétipo que está aqui, que eu vou mostrar a vocês, não está muito claro, porque foi feito por Michelangelo da Caravaggio, ou seja, Miguel Ângelo de Caravaggio é São Paulo caindo do cavalo. Ele está no chão e o soldado aqui dele está pegando a mão dele para levantá-lo, mas está muito escuro. Aqui ele está de chão, de braços abertos, e aqui tem um soldado dele vindo levantá-lo. Opa! O soldado dele, cara, está aqui e ele está aqui no chão com os braços escanchados. E essa coisa grande aqui é o cavalo. Então, aí ele caiu do cavalo. Freud caiu do cavalo quando percebeu a adesão de vários, não foi só um nem dois. Eu me lembro agora de Erich Fromm, Karen Horney, que apoiaram Jung e disseram: Freud não está certo, não está certo. Então, o inconsciente não é exatamente o que Freud disse que era. Ele acertou muita coisa, mas ele não acertou nesse ponto. Não conseguia achar a chave. Então, paciência. Não era para ser. Então, já estamos a 1h e 1 minuto e mostrando então como vocês devem ter cuidado. O Santo Grau e a Linhagem Sagrada. É um estudo histórico de 3 grandes historiadores, já mostrei a vocês, que prova que Jesus era amante de Maria Madalena e que depois que ele foi crucificado, José de Arimateia e Nicodemo levaram ela para ou a França ou a Espanha ou a Inglaterra, não se sabe qual dos 3. Então, aí vai gerar a lenda do rei Arthur na Inglaterra. Na França, ela vai morar numa ermida e vira Santa Maria Madalena, né? E no caso da... Bom dia, Isabel. Boa tarde, Isabel. Estou. Tá bom, obrigado. Tá bom. Sim, tá ótimo. 14 horas, só. Então, isso aqui foi uma pesquisa extremamente percussiente. Querem que eu traduza a palavra percussiente? Eu faço assim, é assim que eu estudo. Percussiente quer dizer tão cuidadosa e tão exata que é muito difícil uma pessoa rejeitar. Então, uma velhinha católica recebeu esse livro do filho, esteve no meu escritório, onde eu recebia as pessoas que marcavam comigo diretamente. Eu nunca tive secretária, eu mesmo marcava. Mas aqui na ficha catalográfica, está do lado de cá, então a luz deve vir da porta, está escrito Bedjant Michael, que é o principal. É apenas um deles, é o primeiro, mas ele é o principal. O Santo Grau e a Linhagem Sagrada. Michael Bedjant, Richard Lee, Henry Lincoln, e agora coloco tradução na Dir Ferraz, Rio de Janeiro, edição da Nossa Fronteira, 1993. Tradução de classificada como ficção inglesa. Deixa eu aproximar ao máximo, tá aqui no rodapé, ficção inglesa. Ficção quer dizer fantasia, invenção, mentira, uma mentira que você pode ser divertido para alguém, mas a velhinha disse que a igreja enganou ela durante todo esse tempo e agora ela tem que deixar de ser católica, porque o filho maçom, provavelmente pertencente ao círculo do centro, já tinha sido admitido entre o grupo seleto, e aí Dan Brown aproveitou para fazer o Código da Vinci em livro, onde ele desenvolve a ideia, mas de uma maneira diferente. Lá é uma pesquisa historiográfica para encontrar fontes históricas, supostamente, que comprovem essa tese. Aqui ele já tem a tese como certa. Ele começa no Museu do Louvre, né?
dando uma palestra sobre o eterno feminino, e já isso, esse dado, ele já considera como certo, e aí ele faz uma aventura policial fascinante, que depois se tornou um filme. Ele ganhou muito mais dinheiro, eu acho que 10 vezes mais do que os 3 que fizeram esse. Aí um deles, o principal, Michael Bergent e Richard Lee, um dos 2, tentou processar ele por plágio, mas não existe plágio de ideia. A ideia não tem dono, o plágio é do texto, e o texto dele é uma aventura policial fascinante, muito movimentada no filme, né? Ele ganhou mais com o filme do que com o livro. O livro abriu o caminho para o filme, e aí o Supremo Conselho, então, mais uma vez, ganhou. O pessoal está confuso e eu fui fazer uma palestra em determinado lugar. A palestra era sobre o Templo de Jerusalém e um jornalista que estava na plateia levantou o dedo antes de eu começar. Quando eu anunciei qual era o tema, e aí ele disse assim: por falar em judaísmo, que você vai falar sobre o Templo de Jerusalém, a união carnal de Jesus e Maria Madalena é uma realidade, é verdadeira? Claro, eu estava só entre maçons, ateus, ou que sabem que Mitra será o próximo Cristo. O que ele queria era que eu dissesse não e a minha palestra fosse ouvida sem a menor intenção, perdesse toda importância. Ou que eu dissesse sim e me rendesse, me mentisse para satisfazer o Supremo Conselho Maçônico. Não fiz, disse a ele simplesmente o seguinte: o tempo que eu preciso para dar uma palestra sobre esse tema é o mesmo que eu preciso para dar a palestra que eu vou dar sobre o Templo de Jerusalém e a loja maçônica, que era o tema que eu fazia, estar dentro da loja maçônica. E aí eu não tenho obrigação de responder a sua pergunta, porque está completamente fora do tema. Se você perguntar sobre o Templo de Jerusalém, uma loja maçônica e uma igreja católica também obedece a esse, vamos dizer assim, a essa planta, aí eu responderia, sim, obedece, de certa forma obedece, né? Dividida em 3 e tal. Então não podemos ir mais adiante, embora tenhamos muita coisa aqui. Ficaram 3 livros, 4, que eu não tive tempo de explorar. Então deixarei esses 4 livros agora, para quando eu puder, então eu irei explorar. Vocês já viram aqui, então, que cuidado com a maçonaria. Cuidado, porque quando você é mestre maçom, tá, você morre para o ramo de oliveira, que é Jesus, e ressuscita, renasce para o ramo de acácia, que é Irã Abif. Ou seja, se torna um hebreu de coração, de corpo e alma, e vai ser instrumento deles para, através do Supremo Conselho, fazer com que o mundo se torne propriedade dos Rothschild. E assim, construir a pirâmide judaico-maçônica, onde, né, lá foi representado por um cálice, mostrando que a parte do cálice são os 10% de muito ricos, e o resto do cálice, aquele filete não tem base, é apenas só a taça, e aquele filete são os 90% dos mais abastados, ele vai colocando o nome. Então isso foi assumido pela maçonaria, né? Já era do judaísmo, do sionismo, é a proposta do sionismo, a defesa das minorias. Os muito ricos são apenas 10%. Só um trilionário no mundo, né? O barão de Rothschild, seja quem for que esteja com cetro, né? Aqui é o olho que tudo vê, e aqui os instrumentos de trabalho, a régua e o compasso. Na verdade, se você alongar as pontas, vai dar a estrela de 6 pontas. Eu acho que eu vou terminar mostrando a vocês isso aqui. Olha só. Uma reunião maçônica simples, né? Os irmãos ao redor de uma mesa, de mãos dadas, fazendo assim o encerramento da sessão.
Aqui, uma coisa semelhante, mas não há um encerramento. Os irmãos levaram instrumentos, aqui a mesa não é redonda, ali é redonda, baseado na lenda de Arthur. Aqui ela é retangular, mas em forma de ferradura, porque ela tem uma abertura. Os instrumentos musicais estão aqui dentro e o que eles vão fazer é se divertir. E o sinal maçônico está ali no peito. Então, vocês, aqui está o retrato que a maçonaria feminina decidiu que não é só o homem que tem a dignidade, porque Gênesis 1 diz: macho e fêmea os criou, iguais em dignidade e direitos, e então fundaram a Direito Humano, que é a maçonaria feminina. Aqui está uma venerável da loja feminina Direito Humano, aliás é mista, né? Mas existe a loja só feminina, como naquela foto que eu mostrei a vocês. Então, a loja mista hoje tem mais membros do que as lojas masculinas ou do que as lojas femininas. Então aqui está ela apontando para o livro do altar dos juramentos, o esquadro e o compasso, fazendo um sinal maçônico, né? Então vamos ter que terminar isso aqui rapidinho, tá? Rapidinho, muito rapidinho. Ó, a cruz dos templários, essa que está nas caravelas de Pedro Álvares Cabral. Aqui a águia bicéfala aparece de novo no grau 32. Ó, é um colar do grau 32. A cruz aqui não é de Jesus, é de Cristo, porque Salomão é um Cristo, ou seja, ungido. Então a cruz para ele não tem o significado de Jesus, é o Cristo. Grau 32, olha a águia bicéfala aqui, minha gente. Está vendo? Aqui está a cruz templária. Aqui está a cruz templária. Então, a cruz templária aqui duas vezes, de um lado e de outro. Tá? Então vocês, cuidado, né? Muito cuidado, vejam onde vocês se enfiam. Aqui está novamente, né, um painel. Isso aqui é um lugar onde deve ficar assim exposto para que se veja que o maçom é rei. Ou seja, se ele tiver participar da conjuração da águia bicéfala, ele reina. Com quem? Com os Rothschild, que é o verdadeiro rei do mundo. E aqui tem várias outras. Aqui tem a chave, uma só, dessa vez não duas. Tem a chave. Foi com essa chave que eu sonhei, que eu não encontrei em Jung, mas quando estivermos lá, então aqui é só maçonaria. Nada mais do que maçonaria. Aqui está atingir Javé, que é representado também por esse hexagrama, né? O Deus de barba negra e o Deus de barba branca. Aqui parece católico, porque tem Jesus Cristo crucificado, o sacrifício, e aqui tem Santo Antão com a taça na mão para endeusar o Cristo. Aqui a coroa simboliza, então vamos ver, a coroa simboliza Deus Pai, né? A escada é para chegar até Ele. Aqui é uma loja maçônica, mas de alto grau. Aqui é a loja maçônica comum onde você começa. Então, o cordeirinho aqui supõe que é uma loja maçônica cristã. Nada a ver. Eu criei uma maçonaria cristã e não me engoliram até hoje. Está aqui: Cabala e maçonaria cristã. O segundo nome, o primeiro nome não é meu, mas o autor sou eu. Aqui houve uma apropriação, digamos assim, da ideia, mas como eu disse, eu não tenho poder sobre a ideia. Mas acontece que então, esse é o meu livro de cabala cristã, que ajuda a maçonaria, né? Corpus Hermético é um livro bom que fala sobre o Logos, de onde o apóstolo amado, tirou suas ideias sobre
a existência do Logos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexagrama, o cordeiro, o livro, o cubo, quer dizer, há uma mistura, né, que mostra o Sol e a Lua, a coroa suprema, em Cabala, e a escada que leva para lá, que são os graus maçônicos. Mas o mais importante é atingir o grau 33 e ter a águia bicéfala no seu avental. Para isso, você tem que aceitar morrer para o ramo de oliveira. Então você tem que morrer para o ramo de oliveira. Aqui está o tapete com o desenho do corpo onde vai ficar o mestre maçom, que agora vira Hiram Abif, um hebreu, e o pé de acácia. E aí, aqui os instrumentos de trabalho. Os instrumentos de trabalho são, assim, para dizer que eles são uma continuidade dos artesãos da maçonaria medieval, mas não são. Não são. A maçonaria medieval, os artesãos, construíam o homem e o mundo. Aqui o célebre G, gênio e gnose. Um conhecimento que chegue à genialidade vai fazer com que você seja escolhido para participar. Né? Aqui um painel bonito, que tem muitas verdades, né? Da loja de aprendiz, com muita coisa boa. E aqui está mais uma vez a chave, que no meu sonho com o Lessa eu dizia, tem uma chave na minha mão e uma fechadura, eu tenho que abrir essa fechadura. Ele queria que eu aceitasse que era meu pênis. Ah, que coisa bonita. A nossa Federação de Lojas Livres Soberanas se reúne assim, até na minha sala, não tem problema. Onde houver 7 mestres maçons, aí está uma loja maçônica. Agora ela segue o rito que ela quiser. Ou o grão-mestre pode criar um rito. Tem essa liberdade, tão simples. Né? Querem ver de novo? Vejam e fixem, porque eu vou comparar com outras lojas. Já mostrei uma luxuosa. Tá? Aqui, de novo, né? A morte, a morte, o testamento maçônico que morre para a sociedade cristã, o ramo de oliveira, a oliveira verdadeira, e nasce para a acácia, que é a madeira que simboliza, a árvore que simboliza o judaísmo. E aqui está, olha que maravilha, já mostrei isso várias vezes, uma loja maçônica, um clube de ricos, né? Então, há coisas bonitas e muitos ensinamentos. Eu não me arrependo de ter sido maçom, aprendi muito, graças a Deus, porque você vê aqui, ó, a estrela de 6 pontas está invertida. Se você olhar no livro, recorrer ao livro de Eliphas Levi, ele vai botar a estrela de 6 pontas, de 5 pontas e a de 6 pontas aqui. Não sei se eu vou encontrar com facilidade, mas ele vai botar a de 5 e a de 6. Depois a gente vai ver o livro de Eliphas Levi. Então, se não estou encontrando fácil, então não vou procurar. Então, mas a estrela de 5 pontas tem que ser com 2 pontas para baixo, que são as pernas. É um homem em pé. Aqui o homem está de cabeça para baixo. Essa ponta é a cabeça. Então teria que ser assim. As 2 pernas abertas, os 2 braços abertos e a cabeça. Logo, aqui está havendo uma inversão. Então, nesse grau, mestre maçom, na loja em que ele foi feito, então ele está negando aquilo que o homem é na sociedade cristã, renegando para poder se tornar um discípulo de Hiram Abif. Então, paciência, cada um faz a escolha que quer. Então, uma vez escolhido, aqui tem uma loja simples, tá vendo? Não é necessário tanta parafernália.
já é mais complexa do que a loja da nossa Federação de Lojas ali soberana, mas aqui é um avental de uma maçom, mas não nos interessa. Então, rapidamente aqui, já mostrei o templo que Napoleão Bonaparte frequentava. Olha, simples, né? O imperador da França frequentava esse templo. Aqui tem ele, uma águia que não é bicéfala. Olha o detalhe, como ele era um bom cristão, olha, ele não entra na águia bicéfala. Essa águia só tem uma cabeça, vejam bem, olha, só tem uma cabeça, as asas estão abertas, ele está aqui e os auxiliares dele, ele devia ser o venerável da loja, e os auxiliares oficiais estão aqui. Mais uma vez você vê que a estrela de 5 pontas está na posição certa, então por isso que ele foi assassinado, envenenado. Por isso que a Inglaterra, né, o Duque de Wellington foi mandado pelo Rothschild para matá-lo. E matou. Então, eles têm muita força. Pronto, aqui a Arca da Aliança, símbolo do hebraísmo, né, do sionismo, com o olho que tudo vê. Aqui um sacerdote, vamos dizer assim, como a maçonaria supõe, é um sacerdote judeu. Somos sacerdotes do judaísmo. Meu Deus, eu não quero chegar mais longe. Aqui nós temos o que o maçom verdadeiro deve fazer, estudo, e para chegar aqui, né, a estrela de 5 pontas, um homem que tem conhecimento. Através da gnose, conhecimento, ele pode chegar aos altos graus, mas se ele for enganado, e aqui nós temos uma maçonaria que estava misturada com o cristianismo. Por quê? Porque a serpente enroscada na cruz, vocês já sabem que é Jesus, mas a pirâmide é egípcia. Então há uma mistura aqui de várias coisas, porque esse caldeirão e essa menorá são do tabernáculo de Moisés, né? Então, assim estamos terminando. Já tem tempo de sobra, então eu vou parar por aqui. A Cruz dos Templários, a Cruz Templária, isso era uma loja cristã, viu? O Papa autorizou uma loja cristã e aí eles usavam essa cruz. Durou muito pouco tempo. Logo o Papa percebeu que não dava para conciliar, não havia conciliação possível, né? Então, aqui nós temos de novo o símbolo do movimento sionista mundial, que é a Arca da Aliança e a coroa. Quer dizer, a Arca da Aliança deles, tiraram as tábuas da lei de Moisés e encheram de ouro. Então ela está vazia, ela não tem as tábuas da lei. E aqui as Constituições de Anderson, ano verdadeiro da fundação da maçonaria, 1723. 1727 é uma ficção, hoje admitida pela loja central de pesquisas, que é a Quattro Coronati. Isso aqui foi em 1723, né? Então, a união das duas maçonarias foi depois. Aqui é a união das duas. Então, a maçonaria foi fundada, a operativa, aqui está o duque, dois duques, Montagu e o outro que eu não lembro agora o nome. Então, se reconciliando depois de 40 anos ou 60 anos de lutas. Pronto, acabou, não tem mais nada. Aqui seria um maçom cristão, é Cristo, né? Em formato de maçom. Então, é possível ser um maçom cristão, foi durante muito tempo. Aqui, mais uma vez, o símbolo da maçonaria cristã, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A estrela de 8 pontas, símbolo da Igreja Católica, e a cruz com a serpente enroscada.
Então, houve várias pessoas que tentaram fazer isso. Criaram a maçonaria cristã. E aqui o quadro mais belo de todos. A caminhada maçônica para atingir ela. Lindo, lindo. Já expliquei várias vezes, não vou mais explicar, o tempo é curto. E aqui, por que a gente deve entrar na maçonaria ou em uma escola de mistérios, porque nós quebramos a coluna. Aquilo que não devia ser partido, foi partido. A coluna está aqui, um pedaço, e o pedaço quebrado aqui, tombado para frente. E ela está com um ramo, que é de acácia, mas pode ser de oliveira, se você for cristão. Então, terminou. Acabou. Então, mostrei para vocês tudo que eu tinha que ter mostrado. Então, agora é o cuidado, apenas mais uma loja fantasticamente rica e pronto. Assunto dado por encerrado. Vamos então agora nos despedirmos. Aproveitem, deem o seu like. Agora vou ficar bastante tempo sem poder gravar para vídeos. E por isso que eu gravei tantos na sequência. Esse foi muito longo, 1 hora e 26 minutos. Deem seu like e vejam, analisem bem. Eu estou falando a verdade. Da minha boca não sai mentira. Até a próxima, se Deus quiser.